Eu acho que o que sempre, na história da crítica, mais especificamente da crítica de cinema, eu acho que no primeiro momento você tem um pensamento sobre o cinema mais programático, esteticamente mais programático, né? Você tem, por exemplo, as teorias das vanguardas, assim, dos anos 20 e tal, que muitas vezes eram cineastas que estavam tentando pensar o específico cinematográfico, a natureza das imagens do cinema e tal. Eles não colocavam em crise a arte cinematográfica como um todo, até mesmo porque você não tinha uma história de cinema. No pós-guerra, quando já, digamos assim, se reconhece que existe uma história de cinema, que se organiza o que seria uma história de cinema, o que se coloca em crise são os valores cinematográficos. Né? Aí é mais uma crise no que diz respeito aos valores que norteavam o juízo dos críticos e dos cineastas, tal. E aí você tem na França, na Itália, um pensamento sobre isso. A França, ela, digamos, isso se tornou surge ali a partir dali no pós-guerra você tem uma tradição, inicia-se uma tradição realista, uma maneira específica de entender a história do cinema, de organizá-la, de entender as potencialidades do específico fílmico, de fazer as aproximações com outras modalidades de arte, sem, no entanto, absorver valores e critérios, né, na verdade, critérios específicos dessas outras artes, né, por exemplo, a pintura, o romance, a poesia, o teatro, né, é colocado em relação ao cinema. Né? E nesse momento é interessante, mas nunca em demérito, entendeu? Do cinema arte popular. Porque tinha um pouco essa questão, assim, o cinema é arte menor, né? Uma arte popular, uma arte que absorve tudo das outras, mas não tem uma singularidade, não tem uma particularidade. Então, nesse momento, eu acho que os critérios se colocam em crise, os critérios adotados de outros ramos artísticos, né? Mas, ao mesmo tempo, se trabalha alguns critérios numa chave um pouco diferente, mas dentro do cinema. Por exemplo, se importou um termo como mise-en-scène, que vem lá do teatro. Né? É muito comum se fazer analogias de cineastas com autores. A ideia do cineasta-autor é muito vinculada à ideia do escritor-autor. Né? Tanto que as analogias entre os anos 40 e os anos 50, elas vão... que era justamente para dar essa legitimidade artística para o cinema que ele não tinha. Ou seja, então, nada mais natural do que comparar um cineasta a, sei lá, Victor Hugo, Flaubert, Stendhal, né? Chandler, aí tem o romance americano também, né? E também busca-se uma relação entre a imagem cinematográfica, não só com a fotografia, que sempre foi uma questão aí no cinema durante os seus 30 primeiros anos, mas com a pintura. Né? Então, assim, não que a crítica estava em crise, mas ela colocou em crise critérios que eram estranhos a ela, entende? Estranhos ao cinema, na verdade. Nos anos 60, a partir desse legado que se constrói entre
mais fortemente, assim, entre o pós-guerra e o final dos anos 50, eu acho que a revista Os Cahiers do Cinema são um exemplo paradigmático desse conjunto de valores cinematográficos. E outras revistas também, né? Você tem algumas revistas italianas, como Cinema Novo. Mesmo na França, você tem a Positif, com menos influência, mas enfim, que foi importante também. Mas nos anos 60 começa a se colocar em crise esse legado, o que foi herdado aí dos anos 50, uma certa noção de classicismo, a mise-en-scène, enfim. E isso vai se intensificar em 68, pós-68, assim, né? Então aí realmente a crítica ela coloca em crise seus postulados, né? Os postulados que em alguma medida construíram esse patrimônio, né, intelectual. E é interessante como os cahiers vão sentir muito todas essas mudanças. Né? Nos anos 50, ou começa no início dos anos 50, ajuda na configuração dessas questões. Né? Nos anos 60 existe uma mudança, né? uma opção mais intransigente pelo cinema moderno, tanto que daí a demissão do Rohmer, o golpe, né, na revista, que o Eric Rohmer é mandado embora e o Rivette assume, faz uma defesa mais intransigente de uma certa noção de modernidade do cinema. Né? Eu digo uma certa noção de modernidade porque dizer que o Rohmer era um clássico é uma bobagem, porque ele defendia também uma noção de modernidade na arte, no cinema. Então, assim, se ele defendia, digamos, aqueles autores chamados clássicos, é interessante como ele sempre vai apontar nesses autores clássicos elementos radicalmente modernos. Né? Então, são duas noções de modernidade no cinema que entram em conflito. Né? Uma voltada a esse cinema chamado clássico e outra voltada ao cinema daquele momento, né? Daquela contingência, que eram esses cinemas novos, né? Que é para onde a revista ela se volta. No Brasil, em outros lugares, mas mais especificamente no Brasil, você se absorveu algumas teorias, algumas ideias do cinema, tanto das teorias das vanguardas quanto da crítica francesa ou italiana dos anos 40 e 50, mas uma chave um pouco diferente e é interessante que os críticos estão mais ligados ao estilo do texto, eles tinham, digamos assim, uma inclinação mais literária. Mesmo os críticos de jornal, tanto a direita quanto a esquerda, tinha uma aproximação jornalística e um estilo literário. Né? Eu acho que os valores ali entram em crise, aqui no Brasil, porque você não tinha um conjunto de valores, na verdade. Cada crítico defendia um pouco uma noção de cinema. Muitos, principalmente aqueles considerados mais conservadores, digamos, mais à direita, defendiam uma noção vaga e um pouco precária de um classicismo, ou seja, uma ideia de equilíbrio das formas, de clareza narrativa, enfim. O Moniz Viana, por exemplo, defendia um John Ford, né, como, digamos, o exemplo central da vocação do cinema, por exemplo. Né? E é um parâmetro que ele usava um pouco no juízo para outros filmes. Não que ele transportasse, digamos assim, os critérios que ele usava para julgar o John Ford, para Deus e o Diabo. Mas a gente via que sempre tinha uma solicitação de um cinema, digamos assim, mais equilibrado e menos afeito às modas. Né? Elias Heredo, Moniz Viana, eles tinham... tanto que, se você pega, por exemplo, a polêmica nem em torno do Deus e o Diabo, que foi um filme bem recebido, de maneira geral, mas
em torno do Terra em Transe, ali a gente entende o que estava em jogo na crítica. E realmente aí você tem uma crise. Mas é uma crise que é interessante, que é uma crise que ela não está lidando com um legado de vulto, sabe? Uma herança intelectual no cinema de vulto. Não. Ali é cada crítico para um lado, trabalhando ali os seus critérios e tal, mas o que entra em crise é justamente essa ausência de um conjunto de valores estéticos mais sólido, talvez. Ou seja, os caras estão criticando o Terra em Transe porque o Terra em Transe supostamente aderiu às modas do cinema moderno, que eles diziam Godard, Fellini, que é uma bobagem. Mas aí eles colocavam isso em questão. Tá, mas por quê? Então você tem, nos jornais, na época, você tinha aqueles debates, e a gente vê um pouco essa polifonia das opiniões, né? Mas é interessante porque, assim, é uma crise pontual, a gente pode dizer que é uma crise pontual. Ela não é uma grande crise porque ela não estava trabalhando, ela não estava colocando em questão uma tradição, porque você não tinha. Né? Na França, nos anos 60, você já tem ali uma tradição, tem uma crise, em 68. Ali você tem uma crise dos postulados, né, na verdade. Não da crítica em si, dos postulados críticos, não da crítica. No Brasil, por exemplo, fazendo essa comparação, você tem uma crise, não é bem uma crise, mas é um confronto. Na tentativa de constituir uma tradição, que você pega entre Glauber e Paulo Emílio, eles estão ali, se a gente tem uma tradição no pensamento cinematográfico brasileiro, a gente pode pegar os dois como um parâmetro. Não foram os primeiros críticos, mas foram os primeiros a colocarem, a trabalhar o assunto do cinema brasileiro, demandando parâmetros específicos de juízo, tentando reformular os critérios de valoração, para entender no que o cinema brasileiro, a singularidade do cinema brasileiro, não a parte, mas frente aos cinemas, né, de outros países. Ou seja, aqueles critérios que se usava para julgar determinados filmes franceses, e que os franceses usavam, que os americanos usavam, que os ingleses usavam, não vale para o Brasil, porque você não tem uma tradição, você tem um sistema cultural mal formado, né? O Antônio Cândido tinha lançado há pouco, né, quando o Paulo Emílio começou a fazer essas provocações, a lançar os artigos, né, no suplemento literário sobre subdesenvolvimento e tal. Tinha lançado há pouco o Formação da Literatura Brasileira. Né? Então e que ele chama atenção justamente para essa má formação do sistema cultural. Né? Então você não tem essa tradição. Então o Glauber, por exemplo, funda uma tradição. Né? E ele faz, porque, assim, ele parte de afirmações, ele tem uma teleologia, né? Ele cria uma teleologia, ou seja, é engraçado, porque você pega a revisão crítica do cinema brasileiro, é como se o cinema brasileiro todo, no seu processo, ele estivesse se preparando para a chegada do cinema novo, que funde em alguma medida a identidade do cinema brasileiro. Né? Então, tem o Glauber como criador de tradição. Ismael fala isso bem no iniciozinho do cinema brasileiro moderno, daquele livrinho. Ele fala, o Glauber abre o caminho a machadadas, como todo criador de tradição. Ele é generalista, né? O modo como ele importa a ideia de autor cinematográfico da França é numa chave muito específica, muito particular, que não tem a ver com a francesa, entendeu? Os franceses vão encontrar primeiramente o autor dentro de Hollywood, né? Ou seja, tipo, um lugar mais hostil à ideia de arte, que seria a indústria cultural, eles vão procurar lá dentro, ou seja, aí tem a política dos autores, ou seja, essa negociação,
né? É o artista tentando negociar com esse aparato enorme da indústria. Por isso que ele é autor. Ele consegue imprimir sua marca apesar desse aparato industrial ou comercial. E aqui no Brasil não. O autor para ele é justamente o anti-industrial, né? Porque aqui a noção de indústria, né, era justamente aquela que neutralizava as potencialidades artísticas do cinema e do cineasta, tal, né? Então a gente não pode dizer de maneira ampla assim, que a gente teve uma crise, por exemplo, da crítica no cinema brasileiro, porque sempre foi uma trajetória um pouco errática, né? Você tem esse primeiro momento você tem os primeiros momentos lá em que os críticos, você pega, por exemplo, a revista do Chaplin Club, o Fã, as ideias ali são estrangeiras. Você tem um trajeto até o Paulo Emílio e o Glauber, e depois deles você tem aí os epígonos do Paulo Emílio e do Glauber, você tem o Jean-Claude, aí você tem o Ismail, que organiza essa tradição, né? Ele olha para o passado e faz a organização dessa experiência, já dentro da academia, né? O crítico de jornal, como existia até os anos 70, você desaparece. Assim, claro, você tem críticos, resenhistas ainda nos jornais, mas o espaço é diminuído, né? A crítica, digamos, o exercício crítico, ele perde valor nos grandes veículos. Assim, acho que isso é uma questão geral dos anos 80 para cá, né? Teve a reformulação dos cadernos de cultura dos jornais, se aumentou os espaços para imagem, se diminuiu para texto, se acabou com um texto mais literário. Então, o exercício crítico, na verdade, no Brasil, ele sempre foi um pouco marginal. Acabou se concentrando mais na academia, né? E alguns críticos de jornal ou de revista que conseguiram resistir um pouco a essas mudanças dos cadernos. Hoje, praticamente nenhum. Você tem o Inácio com um espaço desse tamanho, assim, né? E você tem outros resenhistas, assim, nos jornais, que, enfim. Aí tem as revistas eletrônicas que voltaram a exercer, no final dos anos 90, com a Contracampo para cá, esse exercício crítico. Agora, aí eu acho que o Brasil, ele partilha de uma crise que ela é geral, que é a crise da crítica. Hoje, por exemplo, isso de um tempo para cá já, antigamente na crítica de cinema, você tinha os programas críticos, as defesas coletivas, né? Você tem, por exemplo, na França você tinha muito claramente uma revista que tem algumas ideias em torno da qual, um corpo de filmes, de autores em torno do qual, e de ideias em torno do qual os críticos se reuniam, com divergências ou convergências, eles se reuniam em torno daquilo. Então você tinha um programa crítico, que ele foi, em alguma medida, se esgotando. Aí você acabava tendo alguns críticos solitários, assim, né? que partiram para fazer outras coisas, como, por exemplo, Michel Delarue, na França, passou a escrever só sobre cinema antigo. E Michel Mourlet passou a ser um ensaísta mais sazonal, né? Então você... E as revistas enfraquecendo esse programa coletivo da crítica. Que você tem um cinema clássico, depois o cinema moderno, depois você tem um esgotamento de um conjunto aí de ideias sobre o cinema moderno. O próprio cinema moderno tomou outros caminhos, tal, entrou em crise. E dos anos 80 para cá, os programas críticos eles foram enfraquecendo como programa coletivo, tá? No Brasil você nunca teve necessariamente um programa coletivo, porque você nunca teve uma revista em torno da qual se reunisse um corpo de críticos. Mas existe um conjunto de valores, por exemplo, que a gente herdou do cinema moderno brasileiro, cinema que se configura na crítica ao cinema novo e ao cinema marginal, a revisão da chanchada, uma série de questões aí, que
se tornou assunto, se tornaram um assunto de pesquisa e de... Só que, por exemplo, de que maneira a gente opera esse conjunto de ideias sobre o cinema brasileiro na crítica brasileira hoje? Eu acho que muito pouco. Muito pouco, mas você ainda existe alguns critérios, por exemplo, sobre a precariedade no cinema brasileiro, sobre o próprio lugar do cinema brasileiro na sociedade brasileira, que é sempre um lugar um pouco marginalizado que nós herdamos do cinema novo, até mesmo porque a gente está no laço desse processo histórico, né? Só que os filmes, a gente não consegue fazer, digamos assim, usar as questões em torno do cinema novo, do cinema marginal, para tratar desses filmes. Mas solicitamos elas, às vezes, porque os filmes solicitam isso. Nós críticos solicitamos algumas dessas ideias, porque os próprios filmes solicitam isso. Então, esse conjunto de ideias do cinema moderno brasileiro, que a crítica forjou, ainda está presente, mesmo que de maneira enviesada. O que, para muita gente, é um problema. Tem uma boa parte do universo intelectual acadêmico que acha que a crítica acabou, que a noção de história da arte ou de história do cinema é falida, e que discutir estética é uma bobagem. Porque, eu não vou dizer uma bobagem, mas discutir estética é um assunto velho, né? Alguns até recusam a ideia de crítica, preferem o termo investigação, entendeu? Porque a crítica, supostamente, você tem um juízo, e a investigação não. Você vai tentar entender um percurso do pensamento nas imagens, enfim. O que a crítica sempre fez. Mas, então você tem uma boa parte da academia aí que de uma matriz mais pós-moderna que recusa essas coisas todas. Acha que isso da estética é uma bobagem, acha que estudar cinema, um filme e um meme da internet, do YouTube, é um pouco a mesma coisa, né? E não é. Eu acho que é como se os críticos estivessem tentando defender um lugar para o cinema enquanto arte isso seria reacionário, seria anacrônico, porque o mundo hoje das imagens é híbrido, enfim. E que às vezes alguns dizem que não, que a televisão, por exemplo, americana, ela é o terreno da invenção, não o cinema. Isso tudo, se a gente for ver os filmes mais, tipo Pedro Costa, por exemplo, o Straub, o Godard, o Pedro Costa, o Brissot. Bem, por exemplo, já que essas pessoas, muita gente faz analogia a cinema e TV, achando que a TV é um terreno de invenção e o cinema não, seria interessante confrontá-lo com esses cineastas, né? Eu acho que a televisão ainda, que você tem cinema na TV, que em alguma medida os seriados são um pouco isso. Mas nenhum deles consegue atingir resultados como desses cineastas, por exemplo. Assim. Aí eu coloco uma questão de juízo de valor mesmo, entendeu? Eu acho que a gente a gente veio aí dos últimos 40 anos, talvez, de uma época que foram épocas, né, de negação, de desconstrução. E me parece que, às vezes, cada vez mais a afirmação se faz necessária. Só que parece difícil cada vez mais fazer afirmações. De que maneira a gente vai fazer essas afirmações? Né? Imprimir juízo. Porque, aparentemente, é difícil hoje emitir juízos sobre arte, porque geralmente a gente usa critérios antigos para filmes novos. Acho que a questão da crise da crítica de cinema, por exemplo, hoje em dia, que eu vejo, ela está muito numa questão dos critérios adotados para se julgar os filmes. Porque às vezes a gente usa critérios dos anos 50 ou dos anos 70.
para filmes que são novos. Então você está numa crise de critérios. Eu acho que a crítica se faz cada vez mais necessária. Mas, por outro lado, quais são as ferramentas? Não é? Eu acho que isso é um problema que se impõe. Os programas críticos não existem mais, as defesas coletivas não existem mais. O Pierre Léon, numa entrevista para a revista Lumière, ele fala muito disso. Ele fala da guerra entre os Cahiers e a Positive, que a Positive venceu, porque não se moveu durante 50 anos. E os Cahiers mudaram muito, e hoje você tem o quê? Qual é a ideologia, sei lá, da revista? É do editor? Pode até ser, mas... Sabe? Qual o corpo de filmes que você defende, ou de autores, o conjunto de ideias? Você não tem isso muito claro. Teve uma entrevista há pouco tempo do Stéphane Delorme, que é editor dos Cahiers, uma entrevista bem esquisita em que ele usa um critério, sei lá, do afeto como um critério crítico, assim, necessário para a crítica hoje em dia. E ele disse querer retomar a tradição dos Cahiers do cinema, e que hoje outros critérios se colocam muito mais em razão do afeto, enfim. Eu achei uma entrevista um pouco complicada, e eu acho os critérios dele um tanto quanto esotéricos, assim. Mas eu vejo que existe ali uma negação dele de que a crítica tinha chegado num beco sem saída. Existe essa negação. Existe uma proposição. Ela não me parece sólida, pegando a revista hoje em dia, inclusive. Me parece sincero, ou pelo menos deseja ser sincera, mas não me parece muito sólida. E hoje, e no Brasil, você tem justamente isso. Você tem um grande grupo de filmes novos, brasileiros, ou mesmo internacionais, em que os críticos, às vezes, me parece vir com ferramentas muito determinadas para julgar alguns filmes, assim. Por exemplo, para tratar, às vezes trata-se um filme do Apichat Pong e do Pedro Costa um pouco pelo mesmo viés, assim. Às vezes você usa o termo mise-en-scène um pouco como nos anos 50, às vezes não. Eu acho que é interessante que tem uma turma aí que resgatou esse termo para repor algumas questões do cinema, né? Você tem a revista Foco, por exemplo, que é interessante, eles se põem algumas questões e eu acho que eles criam alguns conflitos necessários, né? E muitas vezes é um repertório intelectual estranho à crítica brasileira. A crítica brasileira não absorveu. Não que eles sejam anacrônicos, eu não acho isso, até mesmo que eles tratam do cinema contemporâneo também. Mas eles defendem alguns autores. Eles não acham que o cinema contemporâneo é um mar de autores. Autores são poucos ainda, né? Então eles estão cada vez mais deixando, restringindo essa discussão do que é o autor no cinema, né? Quais são os critérios que realmente, críticos, que realmente tem força e é consequente se usar para fazer uma crítica. Investe muito na questão do estilo. O estilo como, digamos assim, um próprio forjamento de sentido. Eu acho que me parece que cada vez mais, nessa falência de programas críticos coletivos, nessa crise de postulados críticos para se julgar os filmes, eu acho que cada vez mais o crítico que me parece interessante é aquele que consegue trabalhar noções, ideias, forjando, inclusive, sentido por meio do estilo. Porque o estilo, cada vez mais, me parece um pouco uma singularidade do olhar do crítico. Eu acho que eu consigo entender um pouco mais quais são os caminhos do juízo dele, entendeu? Então você tem isso. Para quem pensa a estética de maneira mais sistemática,
talvez ache isso que eu estou falando um tanto quanto abstrato. Mas se você acompanha a produção crítica, eu acho que os críticos mais interessantes são aqueles que trabalham mais um estilo somado a uma solidez, a um trabalho intelectual sólido, que lida, que tem uma noção de história. Eu acho que cada vez mais uma noção da história se impõe, porque tem inclusive cursos universitários que tentam dispensar a noção de história do cinema como se isso fosse uma camisa de força, né? Dispensa a noção de história do cinema, não leva muito em consideração a disciplina estética mesmo, assim. Então, me parece que cada vez mais essa estética, história, que para os pós-modernos são coisas, sei lá, do século XVIII, XIX, entendeu? Superadas, entendeu? Ela se impõe. Não que isso dê valor em si ao filme, mas é necessário entender a história das formas, porque boa parte dos críticos contemporâneos não estão voltados a entender a história das formas. Simplesmente tem um approach fenomenológico, sabe, que acredita muito na própria experiência do filme, que eu acho importante, mas a experiência, né? Mas eles dispensam história estética, assim, e isso é um problema, porque você está lidando com se você está pensando sobre um filme, você está lidando com pensamento, você está lidando com história de forma, você está lidando com um processo intelectual. Claro que a gente não pode só se esgotar nisso, né? História, estética. Eu acho que o bom crítico é aquele que consegue trabalhar essas prerrogativas, né? Num estilo singular, pessoal, e que daí vai de uma outra formação desse crítico, que nem sempre é aquela que a crítica de cinema demanda, entendeu? Eu fico muito preocupado com essas coisas, porque eu já dei muita aula sobre análise e crítica, e me parece às vezes que os alunos eles estão sempre preocupados com o caminho ou com uma formação ideal, quando na verdade ela não existe. Existe uma formação necessária, né? Ideal não, porque eu acredito que o crítico ele vai fazer diferença se ele for chocar essas questões, né, mais amplas e mais comuns à discussão crítica, a uma formação pessoal, seja ela autodidata ou não, entendeu? Hoje, no Brasil, eu acho que na academia você vê alguns trabalhos de gente que está procurando caminhos novos para se discutir os filmes, né? E me parece que muitas vezes eles nem estão preocupados em discutir a crítica em si, mas fazer um exercício crítico de uma outra maneira que leve em consideração que é necessário recolocar algumas questões e levar a discussão do cinema por outros caminhos, respeitando o objeto, não a parte do objeto, não fazer sociologia com filme ou fazer, sei lá, simplesmente usar o cinema como objeto para entender história, né? Mas tentando, às vezes, estudar o objeto por meio de caminhos que eles são estranhos. E todos eles têm um trabalho muito rigoroso com o estilo, a maneira como esse pensamento vai ser forjado em texto, no sentido do texto, entende? Eu acho que a revista Trafic, do Sérgio Daney, dos anos 90, ela investe muito nisso. Você tem um grupo ali de cineastas, de críticos, e a relação deles com o texto e com o filme, não com um conjunto de filmes, não com um conjunto de autores, né? Uma relação com o cinema do passado e o cinema do presente, né? Levando em consideração que o cinema do passado não está isolado lá no passado, ele é vivo, que é o que em alguma medida o Godard faz hoje ainda nos filmes dele. Ele não apela para o museu da história do cinema,
né? Como um Peter Greenaway, por exemplo, acredita, que o passado do cinema jaz num museu. Não, o diálogo do Godard com os mortos, né? Ou seja, com cineastas do passado, mostra digamos, essa história do cinema, acredita que a história do cinema é viva e é dinâmica, né? A própria noção de montagem dele, o modo como ele trabalha. Eu acho que se tivesse uma crítica de cinema, para mim, hoje em dia, assim, desejável, ela seria muito próxima do que o Godard faz nos filmes.